Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. Pessoal, a gente vai mais uma aula de arte e nós vamos estar falando hoje sobre o cinema da unidade 4. Nós vamos estar falando como surgiu o cinema, como o cinema se transformou no que nós temos hoje, porque o início do cinema vai ser no início do século XIX, principalmente com os irmãos Luiz e Auguste Lumière, quando eles criam um projetor de filme que vai tirar várias fotos sequenciais e vai projetar essas imagens sequenciais. Os filmes deles eram filmes cotidianos, não era a produção que nós temos hoje em dia, com efeito especial, não. Era mais era um cinema baseado no que acontecia dentro da sociedade naquele momento. A primeira exibição comercial de um filme deles vai ser sobre a saída dos seus funcionários da fábrica que eles tinham, e dali parte para a Europa, não apenas a criação desse filme culto, mas também da tecnologia da época. Então começam a surgir novos produtores, e a gente vai falar disso mais pra frente, como foi toda essa mudança. A gente vai separar essa aula em duas. Aqui na apostila está comentando sobre o filme Cinema Paradiso. Esse filme é um filme que vai homenagear a criação do cinema. Ele é um filme muito bonito. A fascinação do menino ao entrar dentro do cinema, ao ver como se passava o filme nas salas de projeções do cinema. É o encanto dele. O filme ele é lindo. Eu aconselho vocês a verem Cinema Paradiso. Vocês conseguem achar ele no YouTube. A gente vai estar explicando tudo isso nos slides, de como o cinema se transformou, de como o cinema foi criado, de como o cinema deixou de ser uma diversão do cotidiano para hoje em dia se tornar uma diversão de ficção. Vamos falar da variedade dentro do cinema, porque a gente não tem um filme só ficção. A gente vai ter um filme arte, que vai falar sobre a vida dos artistas. Nós vamos ter um filme baseado em vidas reais. Nós vamos ter o filme sobrenaturais. Nós vamos ter o filme de ficção mesmo, que aí entra os que falam sobre super-heróis, o que fala sobre as animações, o que fala sobre a viagem intergaláctica. Esses filmes são filmes de ficções. E existem vários segmentos dentro do cinema. Eu vou estar explicando tudo isso dentro dos slides. Depois a gente vai fazer alguns exercícios hoje. E hoje a gente vamos continuar semana que vem, porque tem muita coisa, tá? Ok? O cinema. O cinema ele vai começar, um cinema que é considerado uma sétima arte. Ele vai se iniciar no início do século XIX, quando surge o desenvolvimento da tecnológica, como a fotografia, a descoberta de ilusão do movimento através da combinação fixa. Ele vai começar com o desenvolvimento do rolo de filme. E assim, um dos primeiros momentos do cinema que nós vamos ter vai ser sobre Thomas Edison, que ele vai criar o cinetoscópio, essa imagem desse negocinho aí dentro. Ele junto com o auxiliar, ele no seu estudo sobre o movimento, ele vai fazer uma imagem, essa imagem vai refletir e vai passar sequencialmente dentro desse rolo. Esse rolo ele passa por cada pontinho, ele sobe e desce, e nesse sobe e desce ele vai projetar uma imagem. Muitos gostam, mas Thomas Edison ele não vai patentear, e por causa disso vários mecânicos e inventores vão começar a criar máquinas parecidas com essa, mas menores. Ele chega a fazer uma exibição para algumas pessoas. Várias pessoas pedem para que ele faça novas exibições, mas Thomas Edison vai dizer que isso não é algo que vai dar dinheiro, que isso não vai dar dinheiro, não vai ter fama, que isso não vai para frente. É algo que não vai progredir. E esses inventores começam a desenvolver novos cinetoscópios menores, mas o cinema ele vai começar realmente quando Auguste e Louis Lumière, o fabricante de produtos fotográficos,
na França, eles vão criar o seu próprio cinetoscópio, só que eles vão fazer uma versão menor, e nessa versão menor eles vão poder levar para outros lugares, e eles começam a criar eles começam a filmar os funcionários da fábrica deles saindo, entrando. E em 1895 eles vão fazer essa primeira exibição desse filme. Uma sequência de 10 cenas curtas, que não vai chegar nem a 1 minuto, é bem menos. E assim, é assim que surgem os primeiros cinemas, o primeiro filme cinematográfico do mundo. Com isso, vai se tornar uma coisa popular, começa a se fazer várias pequenas apresentações, não esquecendo que nesse momento ainda não se sabe fazer várias sequências no rolo de filme, mas ao mesmo tempo que o cinema se torna algo popular, ele tem que competir com as principais atrações comerciais na época, que era o circo, que era o teatro, mas mesmo assim ele ganha proporções. E a adesão da sociedade vai ser tão grande que essas pequenas exibições, esses pequenos filmes, eles vão começar a passar nas salas de música e de teatro da Grã-Bretanha. E nós vamos, mas até que o Edison Company, ele vai construir, uma indústria vai construir o Vitascope, que vai ser uma máquina cinetoscópia um pouco mais moderna, e ele vai adquirir a responsabilidade por uma máquina dessa, vai começar a produzir pequenos filmes também, não se esqueça que esses filmes não são longos, e ele faz a sua primeira exibição de um filme em 1896 em Nova York. Em 1996 em Nova York, que vai ganhar, que é quando os Estados Unidos adquire esse gosto pela sétima arte. Depois disso, nós vamos ter o filme The Great Trade Robbery, em 1903. Vai ser o filme mais longo, com 12 minutos. E aqui começa Rob Porter, o nome da pessoa que conseguiu fazer esse filme, o Porter, ele vai conseguir criar a narrativa realista que nós temos hoje. Essa de sequência, de início, meio e fim, um tempo exato. Isso vai ser o primeiro filme com essa cronologia. Vai ser o início dessa narrativa do cinema. E foi um sucesso de bilheteria. Primeiro que é um filme com maiores minutos para se assistir. E disso o cinema se torna mais popular, vai surgir os cinemas Nickelodeon, não é o canal de desenho que vocês têm aí na TV de vocês, são os primeiros cinemas que são lugares pequenos de exibição desses filmes que estão sendo produzidos no momento. Aí agora a gente vai falar sobre a evolução do cinema, o início dele, depois desse Nickelodeon, que eles vão descobrir um jeito de usar mais de um filme. Então a gente vai mais de um rolo de filme, então você vai ter que começar a junção de 1, 2, 3 filmes para fazer. Então ele se torna maior, começando a ganhar mais de 60 minutos. Um dos primeiros filmes, já um pouco mais completo, vai ser o Queen Elizabeth, a Rainha Elizabeth, de Louis Mercanton, de 1912, que vai ser também outro público de bilheteria. Mas aí, até então, os lugares ao qual se faziam os filmes, predominância é em Chicago e Nova York. Só que essas imagens, a maioria delas era tudo no ar livre, então eles dependiam do clima. E Chicago e Nova York é uma cidade de climas estáveis, e isso começava a trazer prejuízo, a trazer problemas para essas filmagens. Então eles resolvem escolher lugares um pouco mais de calor, um clima um pouco mais estável. Então eles vão para Hollywood. Então aqui começa o sonho, os palácios de sonho, que nós temos hoje os grandes estúdios de Hollywood. Então eles começam a produzir mais. Em 1915,
Por 60% dos filmes já são produzidos nesse local, com mais sequências, com mais uma obra um pouco mais que temos hoje em dia, um pouco mais técnica. Eles são um pouco mais trabalhada. D.W. Griffith, ele vai descobrir a edição paralela, que até então eles não sabiam fazer a edição em rolo, tipo assim, cortar, colar e dar sequência no filme. Eles tinham que juntar o rolo para poder fazer esses filmes. Greenfield, ele vai criar essa edição, criar não, ele vai desenvolver melhor essa edição paralela e vai criar essa ilusão simultânea que nós temos hoje, de cronologia, de você acreditar que o tempo passou, o filme começou de manhã e de repente os atores já estão à tarde naquela sequência. Então ele vai descobrir essa edição toda. Vai surgir também a cena Motion Pictures, que tem quando a gente está vendo o filme que parece que a gente está dentro do carro, junto com o ator. Então, nesse momento também, em 1915, mais ou menos, vai começar a surgir. Depois que Griffith começa a fazer esse tipo de edição, vai começar a surgir o Motion Pictures, que é você ver através dos olhos da câmera, como se você estivesse com a câmera na mão e você está enxergando, que a gente tem hoje em dia. Só que essa fama, essa vida de sucesso dentro dos filmes dentro dos filmes de cinema, ela vai fazer com que os seus atores vivam uma vida extravagante. Então, assim, você já deve ter visto em algum lugar, algum filme, cenas de filmes, de atores, muita bebida, muita coisa que acontece, eles realmente viviam desse jeito. E isso trouxe algumas confusões, porque teve algumas festas que tiveram problemas, a qual teve uma que morreu, né, por causa da muita bebida, muitas coisas erradas que eles estavam fazendo. E também os Estados Unidos ele está se erguendo na Primeira Guerra Mundial. O mundo está passando por uma reforma de postura, de moral, e os Estados Unidos ele não quer sujar a sua imagem. Então começa a surgir os atores, os diretores começam a ficar preocupados porque existe uma moral a ser seguida e eles não podem passar essa moral. Essa vida extravagante ela vai manchar a imagem do cinema. Então eles criaram o Produtores de Filmes Distribuidores da América, que hoje em dia é conhecida como MPAA. E essa distribuidora ela vai se preocupar em criar a autocensura, vai começar a criar um código de censura e aqui hoje em dia nós temos a classificação. Filme de criança livre, se tem um pouquinho mais de violência, acima de 12 anos, se tem alguma coisa de nudez acima de 16 anos, se tem mortes violentas ou palavrões ou cenas mais de adulto, acima de 18 anos. Então, isso é um resultado da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo tenta criar uma sociedade perfeita, uma sociedade com uma moral equilibrada. E os Estados Unidos ele quer viver isso. Até hoje a gente vê nisso, né? Os Estados Unidos querer ser uma nação perfeita. A Warner, muitos estúdios vão se juntar para criar um aglomerado de indústria cinematográfica. E a Warner Bros. Em 1929, até então, não se esquecendo, desde o surgimento do cinema até esse momento, em 1925, o cinema ele era mudo. Entrou alguns tipos de som, mas não tinha nem som, era mudo. Passava uma cena e depois mostrava a legenda do ator falando, ou antes, não era simultâneo. Mas a Warner Bros., uma empresa, ela vai criar o Vitaphone, e dentro desse Vitaphone ele vai conseguir colocar som no cinema. E aí vai ter o primeiro filme com uma orquestra junto, vai ser da Warner Bros. E daí para frente o cinema passa a ter o som, não apenas música de introdução, como também das falas. Charlie Chaplin, que é um grande ator de comédia, vai dizer, ele vai ter o mesmo pensamento, ele vai falar a mesma coisa que Thomas Edison disse,
de que isso não vai para frente, que isso não vai dar certo, que logo vai passar. Mas infelizmente, felizmente isso não passa. O cinema hoje em dia, ele, a parte de som hoje em dia tem até direito a um Oscar, que é a trilha sonora dos homens, coisa, foi uma revolução para o cinema. Mas antes disso, em 1922, até então os filmes também, não esquecendo, são preto e brancos. Eles são contraste do preto e do branco. Em 1922 começa a se formar as primeiras películas com corantes, que dava para produzir um filme nas duas cores primárias. Mas em 1932, 10 anos depois, eles começam a criar um sistema de 3 cores. Então o cinema já ganha já um pouco mais de cores. Então vocês podem perceber, se vocês forem pegar um filme, jogar aí no YouTube aí, um filme de 1920, e depois pegar um filme de 1922, de 25, você vai ver a diferença na tela. Tem muitos filmes que foram relançados, eles passaram por um processo de edição para se colocarem as cores. 25 anos depois, que esse sistema de 3 cores vai ficar por 25 anos. 25 anos depois, a Kodak, já deve ter ouvido falar da Kodak, a grande produtora, foi uma grande, ainda uma grande empresa de máquinas fotográficas de rolo de filme. Ela vai lançar um filme colorido, muito mais colorido. Então, 50% dos filmes começam já a ser produzido nesse formato, os rolos de filme. Mas isso, aí nós temos a guerra, os estúdios, por causa da guerra, pela situação do mundo, eles vão começar a quebrar por causa das grandes produções. O mundo está em crise por segunda guerra mundial, nós vamos ter a recessão, nós vamos ter muitos problemas financeiros nesse momento no mundo. E os grandes estúdios começam a ser comprados pelas multinacionais. Até então, o cinema, apesar de ser uma indústria cinematográfica, a ser uma indústria voltada para o entretenimento, ele ainda não, ele tinha recursos, ele era visto como uma coisa que dava muito dinheiro, ainda não existia os filmes comerciais que nós temos hoje em dia, que se fala que é filme comercial, que é filme que é só para encher bilheteria. Se vocês perceberem, existe o filme arte, que é um filme que vai te contar uma história, existe o filme de drama, mas existe os filmes comerciais, que é aquele que é só para encher bilheteria, que é só para arrecadar dinheiro. E esse tipo de visão em relação ao cinema, ele vai surgir quando os grandes estúdios quebram, as multinacionais assumem e elas vão estar investindo para criar esses filmes comerciais. Depois disso, nós vamos ter muitos avanços tecnológicos, aí vai surgir o efeito especial, vai entrar o gráfico. Chega nesse momento o avanço do computador, dentro do computador, então a arte gráfica ela vai começar a se fazer presente. Nós vamos ter os primeiros filmes com muita tecnologia, os filmes mais com grandes personagens, os filmes com bonecos mecânicos, nós vamos ter muito avanço tecnológico. O avanço tecnológico da mecânica, o avanço tecnológico da informática, do gráfico, de filme, tudo isso vai transformar o cinema no que nós temos hoje. Eu separei aqui para vocês verem alguns grandes nomes do cinema: Charlie Chaplin, Butler Keating, que trabalhava junto com Charlie Chaplin. Nós temos Roosevelt Alberts, que também foi... Esses três aqui fazem muito parte do cinema mudo. Eles foram ator e diretor e produtor desses filmes mudos. Muitos deles são comédias, mas ao mesmo tempo são críticos. O Charlie Chaplin vai ser conhecido por isso, porque ele vai fazer muita crítica sobre a indústria. A gente chegou até a ver aquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que ele criticava a repetição dentro da indústria. Então, Charlie Chaplin vai fazer, nós temos Francis Ford Coppola, para quem viu Poderoso Chefão, ele foi um dos produtores. E Steven Spielberg, que é considerado o pai
Nos efeitos especiais, ele foi um dos pioneiros e até hoje ele é com ponto de referência em relação a efeito especial. Nós temos James Cameron, que foi o produtor de Titanic e de Avatar. Ele também foi um dos homens que mais modificou o cinema em relação à arte gráfica. Quando a gente vê o Avatar, foi um filme milionário, mas que investiu muito na arte gráfica para se criar o mundo dos avatares. Então, assim, esses aqui são alguns dos grandes nomes. Não coloquei todos, porque se fosse colocar todos aqui não daria. E eu sei que vocês conhecem mais gente. Nós vamos fazer o exercício da página 101 e 102. Lembrando que depois eu vou deixar no portal a resposta desses dois exercícios. Semana que vem a gente vai falar sobre o cinema, mas vamos falar sobre o cinema no Brasil, sobre as comédias e a diferenciação entre a comédia no Brasil. Tá bom, pessoal, um beijo, até a próxima. Tchau.